Olá, é com muito prazer que hoje vamos encerrar a plataforma Perdendo as Esperanças e entender que Deus controla tudo, Deus é o controlador supremo, e nós somos apenas os controlados. E quando estamos descontrolados, nós vamos perdendo as esperanças, ou a esperança, né? Dentro desse processo de entendimento de quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, com a minha relação com Deus e para onde eu irei depois que eu sair dentro deste corpo. Porque eu não sou este corpo, eu sou uma alma. A gente escuta sempre isso, está sempre escutando essa exclamação: eu não sou o corpo, eu sou uma alma, Aham Brahmasmi, como diz em sânscrito, Aham Brahmasmi, Sat Chit Ananda pequenina, eterna, a alma jamais morre, é queimada, molhada, furada, morta, aniquilada, porque a alma é eterna, o que morre é o corpo. Então, eu sou uma alma Satchitananda eterna, cheia de conhecimentos, e esses conhecimentos vêm dos meus aprendizados diários aqui na Bhagavad Gita, das leituras, de ouvir sobre Deus, de falar sobre Deus, de ouvir, cantar os nomes de Deus, de buscar esse conhecimento acerca do absoluto, saber que Deus é controlador de tudo, que Deus é Isvará, a causa suprema de todas as causas. Então, quando a gente vai entendendo que é eterna, cheia de conhecimentos, para sair desses condicionamentos e cheia de bem-aventurança, Ananda. E esse Ananda, ele só pode ser adquirido quando a gente sente felicidade em Deus. E uma pessoa que perde as esperanças, ela não tem felicidade nem com ela, nem com Deus, nem com ninguém. E isso é muito triste, porque nos dias de hoje, nós vemos muita gente nesse estado de perdendo as esperanças, perdido sem saber o que fazer, o que não deve fazer. Capítulo 18, verso 78, para terminar hoje a plataforma Perdendo as Esperanças. E no próximo compartilhamento, aqui na Encontre Soluções para Seus Problemas, na Ciência Sagrada da Bhagavad Gita, vamos falar sobre lost, ou seja, se sentindo perdido. Aqui é perdendo as esperanças e a próxima plataforma é sentindo-se perdido. Om Gyana Timiranda Sya Gyana Janaslakaya Chakshu Militar Jena Tasmai Shiguru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Atualmente espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências ao chamado Bhagavad Gita, a todo conhecimento que veio sendo adquirido através da sucessão discipular autorizada para amparar. E ao próprio Krishna, né, que ditou toda a Bhagavad Gita para Arjuna. Ele cantou em versos, vários versos, dividido, depois foi compilado, foi organizado por Srila Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é, que é isso que eu tenho em minhas mãos. E a tais mestres espirituais a gente deve eternamente colocar as mãozinhas postas e dizer: Senhor, Tu és o controlador de tudo, eu sou apenas uma pequena alma a teu serviço. E por isso eu preciso saber cada dia mais, aprender cada dia mais sobre Ti. Me dás essa permissão, me dás essa misericórdia. Porque aqui, quando nascemos no Ocidente, em corpos ocidentais, em vários países ocidentais, nós não temos muita noção de quem Tu és. Achamos que Tu és apenas impessoal. Tu estás na natureza, nas frutas, nas verduras, nas folhas, nas aves, nos animais. Quizás que sabemos que está nos animais, porque muitas vezes a gente mata os animais achando que eles são simples joguetes nossos. Eles servem apenas para matar, para comer e para saciar nossos sentidos descontrolados. Então a gente não tem noção de absolutamente nada, de como conhecer esse sistema transcendental, esse sistema que vem do próprio Krishna, esse sistema que não falha, que é onipotente, onisciente, onipresente, tem ciência, potência e presença em tudo e todos.
Então, quando eu achei esse cronograma, Encontre Soluções para Seus Problemas, está aqui, ó. Nós já fizemos raiva, confusão, lidando com o inimigo, lidando com a partida dos entes queridos, desmotivação, depressão, discriminação, medo, se sentindo pecador, se sentindo esquecido de Deus, ambição ou cobiça, preguiça, solidão, e agora estamos terminando, perdendo as esperanças. Então, são muitos problemas que nós carregamos dentro de nós, e por isso que a gente precisa ler a Bhagavad Gita, ouvir a Bhagavad Gita, não apenas ouvir, mas também praticar o que está ouvindo. Se você ouve e não pratica, está perdendo tempo. Mas é melhor ouvir do que não ouvir, com certeza. Então, vamos ao verso 78, no capítulo 18, que chama-se a conclusão da perfeição da renúncia. Como atingir a perfeição da renúncia para Deus? Você precisa, se quiser, claro, renunciar a todos os prazeres mundanos e simplesmente se render a Deus. Verso 78, onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Então, a opinião de quem que nós estamos ouvindo agora? A opinião do próprio Supremo, do Supremo Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Ele está aqui dizendo, inclusive esse capítulo é o último capítulo da Bhagavad Gita. Aliás, é o último verso da Bhagavad Gita, verso 78. E quando a gente lê essa plataforma, perdendo as esperanças, e aí Krishna chega aqui e diz, olha, onde quer que esteja, eu, Krishna, o Senhor de todos os poderes místicos. O que é poder místico? A intuição é um poder místico, onde Deus fala dentro de nós, porque às vezes a gente quer sair de casa, e aí aquela voz diz, não saia não, e aí você não sai. E aí depois você vê que aconteceu algo, e que você foi liberto, você foi poupado de passar por isso, mas isso não quer dizer que a gente é poupado de passar por outros tantos issos. Então, Krishna diz, eu sou o Senhor dos poderes místicos, então, Isvara, aliás, Yogi Yogeshvara, Senhor dos poderes místicos. Então, Krishna, ele nos dá poderes místicos para que a gente use esses poderes para ele, e não para a gente se sentir que a gente é um poderoso misticista ou místico. Então, onde quer que esteja eu, esteja Arjuna, que esteve presente em toda essa Bhagavad Gita, onde quer que haja opulência, ou seja, prosperidade de todos os níveis de prosperidade, vitória também de todos os níveis, poder extraordinário de quem? O poder de Deus, onipotente, onisciente, onipotente, tem todo o poder, onisciente, tem toda a ciência e onipresente, está presente em tudo, em todos. E nós, onde é que Krishna está presente em nós? Onde é que Deus está presente em nós? Em nosso coração, como a grande alma, na pequena alma. E moralidade, então, moralidade é uma ética sua, desenvolver a moral. Por quê? Porque uma pessoa sem moral é uma pessoa que realmente já perdeu todas as esperanças. Esta é a minha opinião. Vamos, opinião de Krishna. Então, vamos ver aqui o que a Srila Prabhupada diz. O Bhagavad Gita, a ciência suprema da autorrealização, começa com a pergunta formulada por Dhritarashtra. Ele confiava na vitória de seus filhos, auxiliados por grandes guerreiros. Estava esperançoso de que a vitória estaria ao seu lado, porém, depois de descrever a cena do campo de batalha, Sanjaya, que estava narrando a Bhagavad Gita para esse poderoso rei, Sanjaya disse ao rei, estás pensando em vitória, mas na minha opinião, onde Krishna e Arjuna estiverem presentes, haverá toda boa fortuna. Então, quando a gente lê a Bhagavad Gita, quando a gente estuda a Bhagavad Gita, quando a gente ouve a Bhagavad Gita, 18 capítulos, mais de 700 versos, uau! Às vezes, claro que você não vai fazer de uma vez. A gente entende, ao chegar a este último verso, que quando Krishna está presente, junto do seu guerreiro Arjuna, que se rendeu a ele, que mostrou como é que se deve se render a Deus de uma forma peculiar,
Com certeza, quando eu me rendo a Deus, haverá uma boa fortuna na minha vida. Por quê? Porque Deus controla a minha vida. E eu, rendido a Deus, eu confio plenamente em Deus e dependo unicamente dEle. E não vou ficar correndo atrás nem de nada, nem de ninguém, porque mesmo que eu, um exemplo, receba um diagnóstico ruim da minha saúde, eu tenho que entender que Cristo está no controle. Que Deus está no controle da minha mente, dos meus sentidos, do meu falso ego, e que eu me descontrolo porque eu realmente saio dessa plataforma e eu dou essas costas para... Eu viro as costas para Deus e me afasto de Deus e esqueço de Deus. Por isso que vem os problemas, e tem que vir mesmo. Porque já vem problema e a gente ainda continua, entre aspas, sem vergonha. Como é que a gente vai um dia se ajeitar, achando que a gente é esse corpo, achando que a gente é o senhor da natureza material? E por isso que muitas vezes as pessoas chegam no beco sem saída, ou seja, chegam num túnel onde não tem esperança, onde não tem uma luz sequer dentro desse túnel, onde existe essa escuridão que toma conta do nosso ser, toma conta da nossa mente, da nossa inteligência, e aí a gente não sabe o que fazer. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? O que é necessário para que a minha vida se torne uma oferenda a Deus, e o que é desnecessário eu vou colocando de lado. Então, quando eu estou nessa verdadeira luta, quando eu estou nessa verdadeira batalha de Kurukshetra, que é o tema desse Bhagavad Gita inteiro, essa batalha onde Arjuna não queria lutar, porque ele ficou com medo, porque ele perdeu as esperanças. E aí Krishna diz, não, você tem que lutar. E aí, nesse processo, nós temos que entender que quando a gente não usa a nossa inteligência, quando a gente não tenta usar a nossa inteligência para entender a Deus, para entender o Supremo, a gente vai ficar na plataforma do tolo, da tolice, daquela pessoa que não sabe de nada, daquela pessoa que pensa que sabe de tudo e não sabe de nada. Porque o verdadeiro conhecimento não é o conhecimento material, e sim o conhecimento espiritual acerca de Deus. Então, Srila Prabhupada nos diz aqui, há muitas pessoas menos inteligentes que aceitam o Bhagavad Gita como uma simples conversa entre dois amigos no campo de batalha. Mas um livro assim não pode ser uma escritura. Alguns podem alegar que Cristo incitou Arjuna a lutar e que isso é imoral, mas a realidade da situação está claramente afirmada. Bhagavad Gita é a suprema instrução sobre o que é moralidade, que é você lutar, que é você sair do vitimismo, que é que você sair da plataforma eu sou uma coitadinha, estou sofrendo injustamente. Então, esta moralidade só é adquirida quando você mergulha nesses 18 capítulos e você sai modificando sua vida e consertando sua vida desde a raiva até perdendo as esperanças. Então, Srila Prabhupada diz, é necessário tornar-se um devoto de Deus, de Krishna, e a essência de toda religião é render-se a Krishna. Então, Srila Prabhupada nos ensina. O que é religião? Religião é você ir para a igreja, sentar no banco, assistir uma missa como um gaixal? Não. Religião é muito, muito, muito mais profundo do que isso. A palavra religião vem de religar a Deus. Mas Srila Prabhupada nos convida a buscar uma inteligência mais aprofundada, porque não adianta só ouvir a Bhagavad Gita e responder e dizer, eu estou assim, eu estou entendendo, mas se você não faz progresso na sua vida, você não está entendendo, porque você não está colocando em prática esta moralidade, e muito menos você está se rendendo a Deus. Porque quando uma pessoa ela está sem esperança, uma pessoa quando está se sentindo pecadora, com medo, discriminada, depressiva, raivosa, cheia de confusão, que fica apegada à partida dos seus entes queridos, que todo mundo vai embora, inclusive eu, deste mundo material, e assim é, porque é a lei daqui. Quem nasce aqui vai morrer. A partir do momento que você já entra chorando como um bebê, você vai terminar dando seu último suspiro como um velhinho. Isso faz parte das leis materiais, e é bom que a gente se acostume com tudo isso. Por quê? Porque o processo de a gente estar aqui é a gente buscar essa moralidade e tornar-se um devoto de Krishna, entendendo quem sou eu, quem é você, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que você está fazendo aqui. Qual é a sua relação com Deus? Ela é uma relação superficial ou é uma relação de conhecimento sobre Deus? E o que acontece quando você sai daqui
Para onde você vai? Você vai para onde? Seu corpo vai para debaixo da terra, para a mãe terra, que ele recebe esse corpo, e a sua consciência que acopla esse corpo, né? Onde minha consciência está minha alma consciente. Então, essa consciência que eu estou aqui trabalhando ela, qual é o próximo corpo que ela vai habitar? Dentro das 8.400.000 espécies de entidades vivas, onde 400 mil são seres, digamos assim, seres humanos, né, como Srila Prabhupada nos diz, mas esses humanos são de diferentes corpos. O corpo que eu habito agora nesse momento é um corpo material. Então, através da Bhagavad Gita, podemos compreender que experienciar a alma, através da especulação filosófica e por meio de meditação, é apenas um processo. Mas render-se completamente a Deus é a perfeição mais elevada. Então, não tem mais o que dizer. Quando a gente se rende a Deus, a gente sai de todos esses problemas que estão descritos aqui neste papelzinho que eu trouxe, simplesmente esses sentimentos todos desequilibrados. E o caminho dos princípios reguladores, segundo as ordens da vida social e os diferentes métodos de religião, talvez seja um caminho confidencial e de conhecimento. Então, Krishna é o objeto a ser conhecido. Deus é o objeto a ser conhecido. Então, quando eu estou perdido, quando eu perco as esperanças, quando eu estou sem esperança, quando eu estou perdido, eu estou esquecido de Deus, porque eu me coloquei neste local. Então, já que você se colocou, você tem que sair deste problema. Problemas materiais, soluções espirituais, já diz Srila Prabhupada. Outro aspecto do Bhagavad Gita é que a verdade efetiva é a suprema personalidade de Deus Krishna. Krishna é a verdade absoluta e é compreendida sob os 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos de Deus, de Krishna? Brahman, pessoal, criador. Paramatma, localizado no coração de todas as entidades vivas. E, enfim, a própria suprema personalidade de Deus, que é chamado de Krishna na filosofia Bhaktivedanta, todo só atrativo e atraente. Então, Krishna é o objeto de conhecimento. Krishna é tudo aquilo que a gente precisa entender. Se alguém compreende Krishna, todos os departamentos de conhecimentos estão incluídos nessa compreensão. Então, se eu compreendo Deus, claro que você não vai compreender Deus, porque Deus é Atintya. É difícil falar essa palavra em sânscrito, mas vamos lá. Deus é Acintya. Deus é inconcebível, mas se você começa a buscá-lo, quanto mais você anda em direção a ele, ele vai andar em direção a você. Agora, se você não anda em direção a Deus, você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido achando que isso tudo aqui que me rodeia, que lhe rodeia, essas coisas materiais, é tudo, isso é o próprio vazio da ilusão. Se alguém compreender Krishna, todos os departamentos de conhecimento estão incluídos nessa compreensão. Krishna é transcendental, pois ele sempre está situado em sua eterna potência interna. Deus tem sua potências internas e externas. As entidades vivas manifestam de sua energia e dividem-se em 2 classes. Quem são as entidades vivas? As eternamente condicionadas e as eternamente libertas. Então, são todas as almas que estão libertas ou as almas que estão condicionadas. Quem são as almas que estão condicionadas? Eu, por exemplo, sou uma alma condicionada. O gato que mora aqui em casa é uma alma condicionada no corpo de gato. E assim temos N exemplos. Essas entidades vivas são inumeráveis e são consideradas partes fundamentais de Krishna, de Deus. A energia material manifesta-se em 24 divisões, então existe tudo correlacionado. E você sabe disso? Eu não sabia, mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bhagavad Gita, eu comecei a saber. Não tudo, mas um pouquinho. A criação é efetuada pelo tempo eterno, Mahakala, que estamos aqui todos controlados pelo tempo. A gente nasce, cresce, desenvolve, adoece e morre. E o corpo vai mudando. O tempo vai corroendo todo o nosso corpo e toda a nossa vida. E assim, essa energia externa vai tomando conta, essa energia de Maya vai tomando conta. E aí essa manifestação do mundo cósmico se torna visível e invisível repetidas vezes. Por quê? Porque
Existem as almas libertas que já estão em outros tipos de moradas, inclusive na morada de Deus, e nós estamos aqui presos nesse mundo material. A suprema personalidade de Deus, a natureza material, as entidades vivas, o tempo eterno, todas as espécies de atividades. Tudo depende de Deus, da suprema personalidade de Deus. Então, em sua posição original, a entidade viva é espírito puro, é alma pura. A alma ela é pura. Ela é exatamente como a partícula atômica do Espírito Supremo. Senhor Krishna pode ser comparado ao Sol e as entidades vivas ao brilho do Sol. Porque são energias marginais de Krishna que estão na margem, no meio, ou você se eleva para o superior, ou você se degrada para o inferior. Ou você fica aqui, ó, batendo e voltando na intermediária. Porque são energia marginal de Krishna, estão na margem, as entidades vivas têm a tendência de estar em contato com a energia material ou com a energia espiritual, que eu acabei de falar. Em outras palavras, a entidade viva está situada entre as duas energias do Senhor. E como ele pertence à energia superior do Senhor, ela tem uma partícula de independência, mas não é independente, porque Deus nos controla. Pelo uso correto dessa independência, ela aceita ficar sob a ordem direta de Cristo. Então, quando eu aceito que eu não sou independente e que Deus me controla, aí está tudo certo entre mim e Deus, Deus e eu. Mas, quando ela não entende nada disso, e quando ela quer ser assenhorada na energia material, ela desce aqui para o mundo material para trabalhar a sua libertação daqui desse mundo material. Então, tudo está aqui correlacionado com Deus. E se está tudo correlacionado com Deus, a gente tem que entender que perder as esperanças não tem nada a ver com Deus. E sim com você própria, você próprio que está iludido consigo próprio. E por isso que você está perdido e perdendo todas as esperanças. Eu espero que esta plataforma de Perdendo as Esperanças dê uma luz na sua vida para que você possa realmente lutar contra toda essa ilusão e toda essa desilusão material que nos cerca. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, canal simples para a sua espiritualidade, com temas maravilhosos da Bhagavad Gita, com livros do meu mestre espiritual. E aqui eu, estudando, tentando melhorar a minha vida e tentando ajudar a sua vida também a se melhorar. Gratidão.